Olá, sou Pedro Câmara, advogado, e aqui no nosso canal a gente sempre trata de assuntos que são relevantes para as operações empresariais. Hoje a gente vai inverter um pouco a forma de abordar o assunto. Eu geralmente entrevisto, pessoas que trabalham aqui no nosso escritório, e hoje eu vou ser entrevistado. Tá? Comigo aqui está o Lucas Nobre, que é o nosso responsável pela área de direito digital, advogado, né? E nós vamos tratar especificamente do Marco Legal das Startups, ou seja, a Lei Complementar 182 de 2021, que veio trazer segurança jurídica e normas para esses diversos atores que atuam no segmento das startups. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Pedro, muito obrigado. Preparei algumas questões aqui para você, então, a primeira delas. Qual foi o cenário que motivou a publicação no Brasil de um marco legal das startups? Bem, quando a gente fala de startups, a gente associa rapidamente a inovação, a tecnologia, ou seja, aquilo que pretende colocar uma nova ordem em segmentos, em segmentos empresariais. Aquilo que vem trazer realmente o novo. Né? Pode ser um produto que ainda não existe, pode ser algo que vai ser aperfeiçoado, pode ser um serviço, pode ser um sistema, enfim. Necessariamente aquilo que vem inovar naquele mercado. E isso, nos últimos anos, ganhou um crescimento exponencial. Né? Até mesmo a pandemia acelerou alguns processos nesse sentido. E o Brasil, assim como outros países, aqui não foi diferente. Né? A gente tem, por exemplo, Israel, que é um grande polo de startups, mas o Brasil também tem se tornado um polo significativo. Né? E com isso, assim, você traz investimentos, os valores que circulam nesse mercado são bem significativos, né? São valores milionários ou bilionários. E com isso você começa a ter relações que precisam ser regulamentadas, né? Que precisam de uma legislação que realmente as trate, trazendo o quê? Segurança jurídica. Né? E no nosso caso, a gente tinha uma peculiaridade que o tema startup estava espalhado em diversas leis. Né? Não necessariamente startup, mas assim, aquilo que diz respeito ao ecossistema, você tinha aí 3 ou 4 leis significativas que diziam respeito a essas relações. Então, trazer uma lei que concentra tudo que importa ao desenvolvimento, ao fomento, né, desse ecossistema, é um passo significativo e realmente um estímulo a quem se dedica a esse mercado. Então a gente pode dizer que as grandes empresas hoje em dia têm interesse, né, nesse aspecto da inovação. Olha, inovação hoje para uma empresa é uma condição essencial, né? Se a gente for pegar a história das grandes empresas que eram relevantes de uma hora para outra perderam essa relevância justamente porque não observaram o que o mercado estava pedindo, né? Não observaram a evolução dessas relações, não observaram o que estava surgindo ali e que poderia realmente tomar o seu lugar. Né? Então, nesse aspecto, hoje, inovação é uma condição sine qua non se você quiser se manter relevante. Por isso que a gente tem visto grandes empresas criando departamentos de inovação. Assim, departamento de inovação, eu acho que não é uma tendência, eles já existem, né? As grandes empresas já têm esse olhar, só que assim, elas encontram na startup, ou nas startups, uma forma de abreviar as suas metodologias de inovação, né? Aquilo que elas precisam para dizer, não, a gente está com esse novo sistema, a gente está com esse novo produto bem melhor do que a gente oferecia antes. Entendi. E por que isso? Né? A gente precisa entender também como é que funciona uma startup. A startup ela tem uma certa liberdade, né, para o erro. É muito mais flexível, mais maleável. Você não nasce de uma ideia... Aliás, você nasce de uma ideia que precisa ser concebida, ela precisa ser melhor desenvolvida. Então, até alcançar a solução ideal, o método de tentativa e erro, ele é essencial, ele é necessário numa startup. Quando você vai para uma grande empresa, ela tem seus processos internos e ela busca resultados concretos. Então, talvez esse estímulo ao erro pode não encaixar bem no que ela se propõe a fazer. Entendi. Então, quando uma startup tem essa liberdade, tem isso no seu DNA, né, de tentar, errar, se permitir errar,
e chegar no resultado que ela realmente quer e lança esse resultado, isso pode ser uma forma da grande empresa observar aquilo que está acontecendo, né, e trazer para si aquela inovação. Então, você passa por um processo de aquisição dessas startups, enfim, tudo mais. Às vezes é até mais barato comprar a solução do que desenvolver internamente, né? Sem dúvida. Então, e o poder público nisso? Ele tem interesse nessas startups? O poder público, assim como o mercado da iniciativa privada, ele também precisa de desenvolvimento, né? Especialmente quando aquela população começa a ter uma postura mais questionadora, enfim, dos próprios serviços públicos que são oferecidos, né? Então é óbvio que existe também uma relação aí que precisa ser fomentada e cuidada entre poder público e startups. E isso, a Lei Complementar 182, ela trouxe de forma muito clara, né? Pra você ter uma ideia, ela criou um processo licitatório e criou contratos públicos específicos nas startups. Legal. Né? E aí é importante a gente tratar, apesar da gente estar fugindo um pouco da ordem da Lei Complementar, o tema é tão relevante que o que acontece? Numa licitação normal, quem pretende vender ao Estado um serviço ou um produto, precisa ter algo pronto, precisa ter algo disponível, né, para ser oferecido à administração. Certo. E precisa encaixar isso que está pronto à necessidade da administração. Pela lei complementar, isso se modifica em que sentido? A administração agora ela pode querer comprar algo que não está pronto ainda. Né? Ela pode querer adquirir o desenvolvimento de um projeto que vai trazer uma solução inovadora. Né? Então, só por esse aspecto, você vê aí uma mudança bem significativa e nessa relação entre poder público e empresas, no caso as startups. Né? Você tem aí contratos públicos específicos, também criados pela lei, como eu disse. Por exemplo, quem submete a essa licitação específica, que promete o desenvolvimento de uma tecnologia que vai atender a uma política pública, por exemplo. Né? Da vez que ele é escolhido, ele firma com a administração o que se chama de Contrato Público para a Solução Inovadora, ou CPSI, tá? Que é a figura criada pela Lei Complementar 182. Esse contrato ele tem uma duração de 12 meses, que são prorrogáveis por mais 12 meses. Ele trata de situações muito específicas, como, por exemplo, a titularidade, né, de quem é o dono dessa inovação. Propriedade intelectual, né? Propriedade intelectual. Ele trata, por exemplo, da forma como essa empresa escolhida, aliás, pode ser uma empresa ou pode ser uma pessoa física, a lei prevê assim, né? Como é que ela vai entregar essa inovação para o poder público, tá? Ela estabelece metas, prazos, enfim. É uma relação que visa justamente propiciar a quem se propôs a entregar uma solução para o poder público ter tempo de desenvolver e alcançar essa solução. Tá? Da vez que você tem esse desenvolvimento, né, e você encontra essa solução, existe uma segunda fase contratual, que pode ou não ser celebrada. Também a lei coloca nessa condição de poder ser celebrado, né, que é o contrato de fornecimento. Aí sim, a solução que foi criada vai ser finalmente fornecida, entregue à administração pública. Quer dizer que ela financia desde a concepção, né, até o desenvolvimento, e quando ela se torna útil, ela continua dentro da administração. Aí já como consumindo aquela inovação, aquela numa tecnologia. outra contratação específica. O detalhe é que essa outra contratação, ou esse contrato de fornecimento, ele não precisa submeter a uma nova licitação. Entendi. Começa nessa licitação específica, vai para o CPSI e pode evoluir para esse contrato de fornecimento, num único processo de compra da administração. É uma inovação bem interessante. Sim. Falando nisso, tem alguma outra novidade que essa lei trouxe para o poder público? A gente tem o conceito aí do sandbox regulatório, né? Interessante. Ou ambiente regulatório experimental, acho que é assim que a lei coloca. Né? O que seria isso? Você teria como explicar melhor? Tá, o sandbox, na verdade, o que ele é objetivo? Né? Você tem aí um mercado já consolidado.
né? E surge uma startup que pretende desenvolver uma tecnologia, um serviço para concorrer com esse mercado, né? Obviamente que as condições são bem distintas, né? Sim. Quem está regulamentado, consolidado naquele mercado, tem aí expertise, tem aí recursos, né, capazes de atender às exigências que aquele segmento tem, né, porque o poder público também regulamenta alguns segmentos específicos, né, comunicação, combustíveis, enfim, tudo mais. E muitas vezes aquela startup não tem condições de atender a essas mesmas exigências que uma empresa consolidada poderia atender normalmente. Entendi. Então, o que visa o sandbox regulatório? Ele vai criar autorizações temporárias para as startups, no sentido delas terem aquelas exigências, aquelas mesmas exigências de segmento, né, flexibilizadas, podendo competir, né, não digo de igual para igual, mas com alguma condição com quem já está no mercado há mais tempo. Como se fosse um cumprimento diferenciado dessas obrigações. Né? Exatamente. É um cumprimento flexibilizado dessas obrigações de segmento. O marco legal da startup, ele traz o conceito de startup que antigamente não existia, né? Ou era muito esparso? Tinha um conceito que falava até, inclusive, sobre startup disruptiva, né? Aquilo que cria o que não existe, e startup de aperfeiçoamento, né? Ou seja, aquilo que existe, mas que precisa ser melhorado. A Lei Complementar 182, ela não trouxe exatamente um conceito, mas ela trouxe requisitos, né, que uma empresa precisa atender para ser qualificada como startup. Tá? Aí eu posso citar a premissa, né, de que startup é quem cria algo. Startup ela tem no DNA inovação, né? E aí os conceitos de disruptivo ou de aperfeiçoamento, eles, apesar de não estarem expressos na lei complementar, eles se adequam perfeitamente a isso, né? Ou seja, você precisa criar, inovar, ou que não existe, ou que já existe de uma maneira melhor, tá? Você está falando de sistemas, você está falando de produtos, serviços, enfim, uma infinidade de coisas que podem ser oferecidas, mas que precisam partir do quê? Da ideia de que algo vai ser criado, algo vai ser inovado. Se isso não existir, não é uma startup. E quais são esses requisitos que a lei traz para... Além dessa questão da base de criação, né, você tem, por exemplo, um limitador de recursos que uma startup pode movimentar ao ano, né? Para ser considerada startup, ela pode movimentar até 16 milhões de reais por ano. Entendi. Passou disso, não é mais startup. Tá? Pelo menos é o que a lei trouxe, tá falando, né? Apesar da gente ver aí investimentos bilionários, né? Sim, sim. E que são destinados a startups, a lei trouxe esse limitador. Né? Você também a startup tem que se tratar de uma empresa nascente ou recente. Né? Qual foi o critério que a lei trouxe nesse aspecto? Para ser considerada uma startup, ela tem que ter de CNPJ até 10 anos. Entendi. Passou de 10 anos, também não pode ser mais considerada. Eu também não posso pegar uma empresa e transformar ela numa startup. Ela tem que ser desde a origem. Exatamente. Tá? E existe existem dois requisitos que são alternativos, né? Que ou você, no seu ato constitutivo, ou no ato que altera o seu ato constitutivo, aí é uma questão mais jurídica, contrato social, né? No caso, um estatuto. Porque outra inovação que a lei trouxe é que, assim, são empresas, né? Sim. E ela ampliou o leque de tipos societários ou tipos empresariais que podem se qualificar como startups, né? Legal. Inclusive, hoje, uma cooperativa pode ser startup. Interessante. Né? Então, por que a gente fala de contrato social, a gente fala de estatuto, enfim. O que acontece, Lucas? Nesse ato constitutivo ou numa alteração contratual, essa empresa ela precisa se autodeclarar como dedicada à inovação, a criar alguma coisa. Entendi. Tá? Esse é um dos requisitos. Alternativamente, ela pode participar do que é o Inova Simples. Tá? O que é esse Inova Simples? Tem alguma relação com os regimes simples de tributação? Como é que é? Não. O Inova Simples, na verdade, é uma forma também que a lei criou de flexibilizar algumas exigências que dizem respeito à formalização dessas empresas. Tá? Formalizar uma empresa, especialmente no Brasil, é caro. Né? Você precisa ter aí alguns
você vai ter alguns custos, né? E geralmente a startup ela parte de uma ideia de quem não tem recursos para atender tudo isso, né? Então, o que o Nova Simples objetiva, né? Inclusive, o Nova Simples ele é regulamentado por outra lei, não é pela Lei Complementar 132. Tá? Uhum. Mas ele visa que órgãos da administração pública, entidades da administração pública, possam também flexibilizar exigências, né, para a formalização daquela empresa, né, no caso das startups. Tá? Uhum. E para os investidores, Pedro, tem alguma relevância esse marco legal? Com certeza, né? Eu acho que esse foi um dos pontos mais trabalhados, né, na criação dessa lei. Uhum. Em que sentido? Né? Hoje você, por exemplo, a lei traz o conceito do que é investidor anjo. Né? Sim. É aquele investidor que aporta recursos, mas que não pode ser confundido exatamente como um sócio. Né? Sim. Em que sentido eu estou falando isso? Ele não pode gerir a empresa. Tá? E por que ela trouxe essa distinção? É importante a gente também entender isso. Quando ela traz esse conceito de investidor anjo, ela visa protegê-lo. Tá? Então, assim, se eu aporto e se eu comando aquela empresa, eu vou trazer para mim a responsabilidade pelas obrigações que a empresa assume. O risco do negócio. O risco do negócio. Se eu aporto, mas não tenho o poder de gestão da empresa, que é o caso do investidor anjo, eu não posso ser responsabilizado por essas obrigações. Então, é essa segurança jurídica que a lei trouxe para o investidor anjo. Tá? Por exemplo, ele não vai poder ser responsabilizado no processo de recuperação judicial daquela startup. Ele não vai poder ser responsabilizado por dívidas trabalhistas daquela startup. Ele não, sequer vai poder ser submetido a um procedimento judicial que a gente conhece, a gente que é do meio, né? Como desconsideração da personalidade jurídica. Tão temida, né? E o que é essa desconsideração objetiva? Né? É transformar uma obrigação que é de uma empresa para o sócio. O sócio pessoalmente passa a ser responsável. Entendi. Então o investidor anjo está protegido em relação a esses riscos. Tá? Outra coisa que a gente vê também na lei, né, complementar, é o próprio tipo de contrato, né, que pode ser firmado entre startups e investidores. Né? A gente tem que encarar, ela faz uma listagem desses contratos, a gente tem que encarar essa listagem como exemplificativa e não como taxativa. Né? Entendi. Até porque, quando a gente vai nos princípios da lei complementar, ela deixa muito claro lá a liberdade contratual. Sim. Né? Então você pode ter uma infinidade de contratos que vão regulamentar essa relação startup-investidor, mas não existe um modelo único ou modelos taxativos. Tá? Um dos modelos que ela cita é o mútuo conversível, né? Que é aquele empréstimo, né? Um mútuo empréstimo, de um valor que em determinado momento alcançar uma condição específica, que deve estar previsto no contrato, ele pode se converter em cotas daquela startup. Sim. Né? Mas isso é só um exemplo. Também. Mas o importante, eu acho que a questão mais importante da lei complementar sobre esse aspecto é a segurança jurídica que ela veio trazer para os investidores. Entendi. A gente sabe que para um ambiente de startups é muito importante o ecossistema que ela está inserida. Eu vi que existem alguns pontos que são criticados. Tem como falar sobre isso? Não, talvez assim, aquilo que a lei não trouxe, né? Realmente, quem fez o projeto da lei, né, enfim, foram juristas, foram pessoas ligadas ao segmento, eles objetivaram trazer segurança sobre todos os aspectos das startups, né? E dois desses aspectos, assim, infelizmente, não passaram no texto final da lei. A gente está falando sobre relações trabalhistas, né? A gente não tem normas específicas. O mesmo rigor que eu posso exigir de uma grande empresa, vou ter que exigir de uma startup. Sim. Porque não houve nenhuma flexibilização nesse sentido. E eu acho que o principal ponto porque inclusive quando você vai à legislação de outros países, você tem essa proteção que é a tributária. Não houve um regulamento tributário específico para startups. Entendi. E isso era um pleito também do projeto de lei, que antecedeu ao marco legal. Para finalizar, qual é a importância de uma assessoria jurídica nesse momento para as startups? Assim, eu acho que a assessoria jurídica é importante para toda e qualquer empresa. Certo. Né?
E eu não estou falando isso só porque nós somos advogados de empresas, não é isso. Uma assessoria jurídica ela pode ter uma atuação preventiva. Uhum. Né? Preventiva em que sentido? Que possa orientar bem a condução de negócios daquela empresa, né? Que possa estruturar, por exemplo, contratos sociais ou atos constitutivos que vão já trazer uma gama de informações que vão regulamentar situações que ainda vão acontecer. Né? Hoje em dia, aquele contrato padrão se esquece. Né? Eu acho que a atuação do advogado na criação desse ato ela é relevantíssima. Né? Você tem empresas que têm segmentos altamente regulados, então o advogado também pode muito bem entender essa regulamentação, passar isso para o cliente, orientar o cliente de como e quando ele deve cumprir essa regulamentação. Enfim, uma assessoria jurídica ela é relevante sobre todos os aspectos e muitos outros. Né? Ela precisa servir realmente como um elemento de tomada de decisão. E as startups são empresas. Né? Então, muitas vezes elas fogem da assessoria jurídica porque elas não têm recursos realmente para sustentar esse serviço. Né? Mas da vez que elas entendem como isso pode ser um diferencial da atividade delas, elas têm também a condição de perceber o quanto essa assessoria ela pode ser relevante para o próprio sucesso do negócio. A gente tem, por exemplo, esses contratos entre investidores e startups. Um advogado precisa analisar esse contrato. Né? Geralmente esse contrato vem pronto, vem de quem trabalha bem nesse segmento, né? Vem de quem já conhece cláusulas que são muito específicas. Então, uma startup, quando ela não tem uma assessoria, né, para uma análise, por exemplo, de contrato como esse, ela pode assumir compromissos que ela, infelizmente, vai se surpreender posteriormente, né, e negativamente, entende? Então, assim, elas são empresas, né? Então não tem como minimizar como uma assessoria jurídica pode ser importante para elas, né? Isso eu estou falando de uma maneira geral, né? Para o nosso escritório, para outros escritórios, enfim. Tá? É isso, a gente conseguiu falar bastante, né, sobre vários aspectos do marco legal. Eu te agradeço bastante por todas as informações. É muita coisa para processar e... É uma lei recente, né? A gente ainda tem que observar como é que essas normas vão se aperfeiçoar com o tempo, né? Vão se consolidar com o tempo. Mas, de qualquer forma, assim, eu acho até que a gente pode, próximos vídeos, tratar de situações bem específicas, né? Do marco legal, com a exemplo desses contratos de investimento. Né? Seria bastante interessante. Já fica a ideia aí. Geralmente isso vem do direito norte-americano, né? E algumas coisas são bem específicas, que fazem mais sentido lá e acabam não tendo uma tradução boa para o Brasil. Então pronto, a gente vai pensar numa ideia como essa, mas eu espero, né? Eu acredito que o que a gente abordou aqui já dá uma noção para quem nos assistiu, né? Exato. Eu aproveito para agradecer, né? Enfim, a audiência, enfim, a sua paciência em ouvir. Mas a nossa missão aqui é sempre tratar de assuntos jurídicos, empresariais, de uma maneira mais leve, né? De uma maneira que a gente consiga alcançar quem realmente tem interesse pelo assunto, tendo uma linguagem mais acessível, uma linguagem que seja mais direta, tá bom? Da minha parte, agradeço muito. Agradeço bastante também. Caso você tenha dúvidas, precise de alguma assessoria, pode entrar em contato com a gente, nossos meios de contato estão aqui. E é isso. Então, muito obrigado também. Obrigado, gente.